Nos últimos anos, os principais grupos de shoppings do Brasil foram às compras para aumentar suas fatias no mercado. E no meio disso, tem uma família tentando controlar os shoppings mais luxuosos do país, o Jereissati. Eles são os donos do Iguatemi, um grupo que tem participação em 14 shoppings, 2 outlets e 4 torres comerciais e um valor de mercado impressionante. 5 bilhões e 200 milhões de reais. E é por isso que neste vídeo da série Negócios de Família, vamos conhecer a trajetória do Jereissati dessa linhagem que mistura política e negócios, entender as diferentes empresas que o Jereissati já comandaram, incluindo a gigante de telecomunicações Oi, e descobrir as estratégias do Iguatemi e a visão deles para o futuro do setor. O Shopping Iguatemi, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, reúne algumas das marcas mais luxuosas do mundo e ainda hoje é o ativo que mais fatura dentro do Grupo Iguatemi. Além de estar no centro do poder financeiro do país, o Iguatemi Faria Lima foi o primeiro shopping center de grande porte do Brasil, inaugurado em 1966. Mas apesar de ter esse poderoso e histórico empreendimento no portfólio, o Grupo Iguatemi segue procurando novas fontes de receita. Em 2024, ele fez a segunda maior compra de shoppings da história do Brasil, pagando cerca de 2 bilhões e 590 milhões de reais pela participação em 2 shoppings que estão na lista dos mais rentáveis de São Paulo. E ainda no ano de 2024, o Iguatemi também comprou participação no Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro. Essas aquisições reforçam a estratégia do grupo de se concentrar em empreendimentos voltados para o público das classes A e B, de onde vem 7 em cada 10 frequentadores de shoppings no Brasil. E para atender esse público, a companhia investe constantemente em trazer novas marcas para cá. Entre as mais recentes anunciadas estão a fast fashion norte-americana H&M, a grife japonesa Comme des Garçons e a marca californiana de roupas esportivas Alo Yoga. Eu ainda vou te contar mais sobre as estratégias do Iguatemi, mas como a gente está no Negócios de Família, antes eu quero te explicar quem são os Jereissati. Quando a gente fala em família Jereissati, a primeira coisa que vem à mente pode não ser negócios, mas sim política. O nome mais conhecido da família é o de Tasso Gereissati, que é um empresário e político de peso. O Tasso foi governador do Ceará por 3 gestões e ainda ocupou a cadeira do Senado por 2 mandatos. Mas ele não é dono do Iguatemi. Quem controla o Iguatemi é o irmão do Tasso, o Carlos Francisco Ribeiro Jereissati. Carlos Francisco sempre foi empresário, nunca ocupou um cargo político e tem uma fortuna estimada em 2 bilhões e 510 milhões de reais. Carlos e Tasso vieram de uma família que já misturava política e negócios. O pai deles, que aliás também se chamava Carlos, foi deputado e senador e montou negócios em diferentes áreas, como na agropecuária, na imobiliária e na indústria. O Carlos morreu super jovem, aos 46 anos, e poucos anos depois, o Carlos Francisco e o Tasso dividiram os negócios do pai e separaram suas carreiras. O Carlos Francisco deixou Fortaleza e veio para São Paulo para cuidar da fábrica de fechaduras da família, a La Fonte. E foi alguns anos depois disso, em 1979, que ele entrou no setor de shoppings com a compra daquele que, como eu contei no início do vídeo, é considerado o primeiro shopping do país, justamente o Iguatemi em São Paulo. O Iguatemi tinha sido inaugurado em 1966 e havia um ceticismo no mercado sobre a possibilidade de as pessoas deixarem de frequentar o comércio de luxo, que ficava principalmente na Rua Augusta, e passar para o shopping. Mas o Carlos Francisco decidiu apostar no setor. Depois da compra, foi estudar o modelo de negócios dos principais shoppings ao redor do mundo e fez o Iguatemi vingar como empreendimento. Mas o setor de shoppings nem sempre foi o principal negócio de Carlos Jereissati e sua família, que já se envolveram até na companhia telefônica Oi. Os negócios da família Jereissati foram mudando bastante ao longo dos anos. Além da fábrica de fechaduras que eu falei que o Carlos Francisco herdou do pai, nas divisões da família, ele também ficou com um moinho de trigo. O Grande Moinho Cearense é um negócio que fatura mais de 1 bilhão de reais por ano e segue nas mãos da família com capital fechado. E entre fechaduras, moinho de trigo e shoppings, na década de 1990, o Carlos Francisco viu uma oportunidade nas telecomunicações. Em 1998, ele entrou em um leilão de privatização durante o governo Fernando Henrique Cardoso.
Em sociedade com Sérgio Andrade, da construtora Andrade Gutierrez, ele comprou a Telenorte Leste, que muitos anos depois se tornaria a Oi. Como você deve saber, a história da Oi, que atualmente está em recuperação judicial, é bem conturbada. Hoje, olhando de frente para trás, a gente consegue listar alguns problemas que o Carlos Francisco e o seu sócio enfrentaram na empresa. A Oi já começou sua história com uma dívida enorme. Os sócios tiveram uma série de desentendimentos, as estratégias de gestão muitas vezes foram equivocadas e a falta de experiência em telefonia também pesou. Sem conseguir fazer o negócio vingar, o Carlos vendeu sua participação na Oi e desistiu desse setor em 2011, quando a empresa começou um processo de fusão com a Portugal Telecom. E aqui vale a gente pontuar que essa venda e alguns contratos da Oi foram investigados pela Operação Policial Lava Jato, mas o nome do Carlos Gereissati nunca apareceu em nenhum dos inquéritos. Hoje, além do Iguatemi e do Moinho, o Carlos Francisco e sua família têm participação em empresas menores, como a startup de comida Live Up e a franquia de varejo Petland. Um dos filhos de Carlos, o Pedro Gereissati, é quem cuida da gestão desses investimentos da família. Já no Iguatemi, o grande responsável por boa parte da expansão foi um outro filho do Carlos. O Carlos Francisco tem 5 filhos no total. Desses, os 3 mais velhos cresceram juntos e trabalham nos negócios da família. Em entrevistas, esses filhos do Carlos Francisco contam que o pai sempre os incentivou a trabalhar no Iguatemi e auxiliou cada filho a desenvolver seu talento dentro do grupo. Hoje, enquanto o Pedro coordena a holding de investimentos da família, a Érica Gereissati ocupa o cargo de vice-presidente de negócios estratégicos do Iguatemi. Mas quem esteve à frente do Iguatemi por um bom tempo é um outro filho do Carlos. E adivinha o nome dele? Pois é, mais um Carlos, dessa vez o Carlos Gereissati Filho. Carlos Filho assumiu o Iguatemi em 2005 e pouco tempo depois levou a empresa a ser a primeira do setor a abrir seu capital na bolsa. A partir daí, o que se viu foi uma onda de fusões e aquisições, tanto por parte do Iguatemi quanto de seus principais concorrentes, para consolidar o setor de shoppings, que sempre foi muito pulverizado no Brasil. E por conta desse crescimento e concentração dos negócios, em 2021, os Gereissati se viram diante de um dilema. Queriam fazer uma oferta de ações para conseguir mais dinheiro e fazer novas compras, mas queriam fazer isso sem perder o controle acionário do grupo. A saída foi promover uma reestruturação societária que deu mais poder de volta à família. Em troca, os Gereissati pagaram um prêmio aos outros acionistas e diminuíram sua participação nos lucros da empresa. Foi durante essa reestruturação que os Gereissati passaram o comando dos negócios para um nome de fora da família pela primeira vez. A Cristina Betts, que estava no grupo desde 2008 e atuava como co-CEO desde 2012, assumiu de vez a liderança. E recentemente, em fevereiro de 2025, o Iguatemi anunciou mais uma troca na presidência. Desta vez, o nome escolhido para substituir Cristina foi Ciro Neto, que até então era vice-presidente comercial e tem uma trajetória de 12 anos no grupo. A escolha por Cristina e depois Ciro reforça uma maneira do Gereissati de comandar os negócios. Eles optam por pessoas próximas a eles, com anos de experiência na cultura do Iguatemi e alinhamento com a visão da família. O Carlos Francisco e o Pedro estão no conselho de administração do grupo e, como acontece em algumas empresas familiares, o conselho do Iguatemi é caracterizado por uma proximidade grande com a gestão executiva, garantindo um olhar de dono sobre os negócios e todas as suas áreas. Bom, e lá no começo eu prometi que ia falar mais sobre as estratégias de crescimento do Iguatemi. Além de estar constantemente revendo seu portfólio, comprando e vendendo participações em shoppings para melhorar a sua receita, o Iguatemi tem outras estratégias. Uma delas envolve integrar cada vez mais seus shoppings com outros empreendimentos que podem trazer um fluxo maior de clientes. Para isso, ela tem investido em construir e ampliar torres comerciais anexas aos shoppings. Uma outra aposta do grupo é construir projetos do zero que unem shoppings, torres comerciais e áreas residenciais. Um exemplo disso é a Casa Figueira, um bairro planejado em Campinas que o Iguatemi está construindo e que deve inaugurar em 2028. Essas estratégias revelam a visão do Iguatemi para o futuro dos shoppings. Tanto o Iguatemi quanto os principais outros grupos desse mercado apostam na compra como apenas um dos pilares para sustentar as operações dos shoppings. Uma oferta grande de entretenimento com teatro, eventos, cinemas e exposições e serviços que resolvem a vida do cliente entram como os outros 2 pilares-chave. O Shopping Iguatemi na Faria Lima, por exemplo, prestes a completar 60 anos, vai ganhar um teatro e um rooftop com novos restaurantes e lojas.
A família Gereissati espera que seu olhar de dono e as constantes novidades em seus shoppings ajudem o Iguatemi a continuar como um dos maiores e mais luxuosos grupos do país.